Manuscrito A Sombra do Sofrimento, 1877-1881. Todos os pormenores da doença na nossa querida mãe estão presentes no meu coração. Lembro-me, sobretudo, das últimas semanas que passou nesta terra. Éramos Celina e eu, como pequenas exiladas. Todas as manhãs, a senhora Le Richer vinha nos buscar e passávamos o dia na casa dela. Um dia não tivemos tempo de dizer a nossa oração antes de sair de casa. Durante o trajeto, Celina me disse baixinho: "É preciso dizer que não fizemos a nossa oração?" "Oh, sim", lhe respondi. Então, muito timidamente, ela o disse para a senhora Le Richer, que respondeu: "Então, minhas filhinhas, ide fazê-la." E colocando-nos num quarto grande, saiu. Então Celina me olhou e disse-nos: "Ah, não é como a mamãe." Sempre ela nos acompanhava na oração. Quando brincávamos com as crianças, o pensamento da nossa mãe querida nos perseguia sempre. Certa vez, Celina recebeu um belo damasco, inclinou-se para mim e disse baixinho: "Não vamos comê-lo, vou doá-lo à mamãe." Aí essa pobrezinha já estava doente demais para poder comer os frutos da terra. Só iria fartar-se da glória de Deus no céu e beber com Jesus o vinho misterioso do qual falou em sua última ceia, prometendo compartilhá-lo conosco no reino do seu Pai. A comovente cerimônia da extrema-unção imprimiu-se também em minha alma. Ainda vejo o lugar onde eu estava, ao lado de Celina, às 5, por ordem de idade, e o pobre pai estava ali soluçando. No mesmo dia, ou no dia seguinte à partida de mamãe, pegou-me no colo e disse: "Venha beijar uma última vez tua pobre mãezinha." Sem nada dizer, aproximei meus lábios da testa da minha mãe querida. Não me lembro de ter chorado muito, não falava com ninguém dos sentimentos profundos que eu tinha. Olhava e ouvia em silêncio. Ninguém tinha tempo para ocupar-se de mim, por isso vi muitas coisas que queriam esconder. Uma vez encontrei-me diante da tampa do caixão. Parei muito tempo para olhá-lo. Nunca tinha visto uma, mas compreendia. Eu era tão pequena que, apesar da pouca altura de mamãe, era obrigada a levantar a cabeça para ver a parte de cima, e parecia-me muito grande, muito triste. 15 anos depois, encontrei-me diante de outro caixão, o de Madre Genoveva. Tinha o mesmo tamanho que o da minha mãe, e vi-me de novo nos dias da minha infância. Todas as minhas recordações voltaram juntas. Era a mesma pequena Teresa que olhava, mas tinha crescido e o caixão parecia-lhe pequeno. Ela não precisava mais erguer a cabeça para vê-lo, só a levantava para completar o céu, que lhe parecia muito alegre, pois todas as suas provações tinham chegado ao fim, e o inverno da sua alma tinha ido embora para sempre. No dia em que a igreja benzeu os restos mortais da nossa mãezinha do céu, Deus quis dar-me outra na terra e quis também que eu a acolhesse livremente. Estávamos juntas, às 5, olhando-nos com tristeza. Luiz estava ali também, e vendo Celina e eu, disse: "Coitadinhas, estão agora sem mãe." Então Celina lançou-se ao colo de Maria, dizendo: "Então, és tu quem serás minha mãe?" Eu, acostumada a fazer igual a ela, virei-me para vós, madre, e como se o futuro já houvesse rasgado seu véu, lancei-me em vossos braços, exclamando: "Bom, para mim é Paulina quem será mamãe." Como disse acima, a partir desse momento fui obrigada a passar para o segundo período da minha existência, o mais sofrido dos 3, sobretudo depois do ingresso no Carmelo, daquela que eu tinha escolhido por segunda mamãe. Esse período estende-se desde os meus 4 anos e meio até meu 14º ano, época em que reencontrei meu caráter da vida. É preciso dizer-vos, madre, que a partir da morte de mamãe, meu caráter alegre mudou completamente. Eu, tão viva, tão expansiva, fiquei tímida e doce.
excessivamente sensível. Bastava um olhar para eu me derreter em lágrimas. Para ficar contente, era preciso que ninguém se ocupasse comigo. Não podia suportar a companhia de pessoas estranhas e só reencontrava a alegria na intimidade da família. Continuava, porém, cercada da mais delicada ternura. O coração tão terno de papai juntara ao meu amor, que já tinha um amor verdadeiramente materno. Vós, Madre Maria, éreis para mim a mais ternas e mais desinteressadas mães. Ah, se Deus não tivesse prodigalizado seus raios benfazejos à sua florzinha. Esta nunca teria conseguido aclimatar-se à terra. Era ainda fraca demais para suportar as chuvas e as tempestades. Ela precisava de calor, um suave orvalho e brisas primaverais. Nunca lhe faltavam esses favores todos. Jesus a fez encontrá-los até debaixo da neve e da provação. Não fiquei contrariada ao deixar a Lesson. As crianças gostavam de mudança e foi com prazer que vim para Lisieux. Lembro-me da viagem, da chegada de noite à casa da minha tia. Ainda vejo Jane e Maria esperando-nos à porta. Estavam muito felizes por ter priminhas tão gentis. Gostava muito delas, assim como da minha tia e sobretudo do meu tio. Só que ele me inspirava medo e eu não estava à vontade na casa dele, como sentia nos buissonetes. Ali é que minha vida era verdadeiramente alegre. De manhã cedo vinhais a mim e perguntáveis se eu tinha dado meu coração a Deus. Depois me vestíeis, falando-me dele, e na vossa companhia. Fazia minha oração, depois vinha a lição de leitura. A primeira palavra que eu consegui ler sozinha foi céus. Minha querida madrinha encarregava-se da minha lição de escrita e voz. Madre de todas as outras. Não tinha muita facilidade para aprender, mas tinha boa memória. O catecismo e mais ainda a história sagrada tinham minha preferência. Estudava-os com alegria, porém a gramática custou-me frequentes lágrimas. Lembrai-vos do masculino e do feminino. Logo, terminadas as lições, subi até o mirante para mostrar minha roseta e minha nota a papai. Como era feliz quando podia dizer-lhe: tenho 5 sem ressalva. Foi Paulina quem me disse primeiro, pois quando eu perguntava se tinha obtido nota 5 sem ressalva, e me dizeis sim, para mim era um grau inferior. Dáveis-me também bons pontos. Quando eu tinha juntado um determinado número, tinha uma recompensa e um feriado. Lembro-me que aqueles dias pareciam-me muito mais longos, os que vos agradava, pois era a prova de que eu não gostava de ficar à toa. Todas as tardes ia dar um pequeno passeio com papai. Fazíamos juntos uma visita ao Santíssimo, visitando cada dia uma nova igreja. Foi assim que entrei pela primeira vez na Capela do Carmelo. Papai mostrou-me a grade do coro, dizendo-me que por trás havia religiosas. Estava muito longe de pensar que 9 anos depois eu estaria com elas. Depois do passeio, em que papai sempre comprava para mim um presentinho de 1 ou 2 centavos, voltava para casa. Fazia então minhas tarefas escolares e o restante do tempo brincava de boneca. Era-me muito agradável preparar chás com grãozinhos de casca de árvores que recolhia do chão. Levava-as para papai numa bonita xicrinha. Esse pobre paizinho deixava seu trabalho e sorrindo fingia beber. Antes de me devolver a xícara, perguntava-me às escondidas se era preciso jogar fora o conteúdo. Às vezes eu dizia que sim, mas com frequência eu levava meu precioso chá de volta, desejando servi-lo várias vezes. Gostava de cultivar florzinhas no jardim que papai me dera. Brincava de armar pequenos altares na saliência que havia no muro. Quando tinha terminado, corria para papai e, levando-o, dizia para fechar bem os olhos e só abri-los no momento em que eu lhe dissesse para fazê-lo. Fazia tudo o que eu queria e deixava-se levar para a frente no meu jardinzinho.
Então eu gritava: papai, abra os olhos. Abria-os e extasiava-se para me agradar, admirando o que eu pensava ser uma obra-prima. Não acabaria nunca se eu passasse a contar 1000 pequenos fatos desse gênero que irrompem na minha memória. Ah, como poderei relatar todas as ternuras que papai prodigalizava à sua rainhazinha? Há coisas que o coração sente, mas nem as palavras nem o pensamento conseguem reproduzir. Outros dias lindos foram aqueles em que meu rei querido levava-me a pescar com ele. Gostava tanto do campo, das flores, dos pássaros. Algumas vezes tentava pescar com minha pequena linha, mas preferia ir sentar-me, só sobre a relva florida. Então meus pensamentos eram muito profundos, e sem saber o que era meditar, minha alma mergulhava numa oração verdadeira. Escutava os ruídos longínquos, o murmúrio do vento e até a música indecisa dos soldados, cujo som chegava até mim, ornavam o meu coração suavemente melancólico. A terra parecia-me num lugar de exílio, e eu sonhava com o céu. A tarde passava depressa, era preciso voltar logo para Bussonets. Porém, antes de partir, tomava o lanche que eu tinha trazido no meu cestinho, a linda fatia de pão com geleia que vós tinhais preparado mudara de aspecto. Em vez da bonita cor, só via um leve tom rosado, toda envelhecida e murcha. Então a terra parecia-me ainda mais triste e compreendia que só no céu a alegria seria sem nuvens. Falando em nuvens, lembro-me que um dia o lindo céu azul da campina encobriu-se e logo uma tempestade desencadeou-se. Os relâmpagos rasgavam as nuvens escuras e vi um raio cair a curta distância. Longe de ficar apavorada, fiquei maravilhada. Pareceu-me que Deus estava muito perto de mim. Papai não estava contente com sua rainhazinha. Não que a tempestade a apavorasse, mas o capim e as grandes margaridas, mais altas que eu, brincavam de pedras preciosas. Era preciso atravessar diversos prados antes de encontrar uma estrada, e meu paizinho querido, temendo que os diamantes molhassem sua filhinha, carregou-a nas costas, apesar da bagagem de linhas e apetrechos. Durante os passeios que eu fazia com papai, ele gostava de me encarregar de levar esmola aos pobres que encontrávamos. Um dia vimos um que arrastava penosamente sobre muletas. Aproximei-me e lhe dei 1 centavo, mas, não se achando bastante pobre para receber esmola, olhou-me sorrindo tristemente e recusou-se a tomar o que eu lhe oferecia. Não posso dizer o que se passou no meu coração. Teria desejado consolá-lo, aliviá-lo. Em vez disso, pensava ter-lhe causado dissabor. Sem dúvida, o pobre doente adivinhou meu pensamento, pois vi-o virar-se e sorrir para mim. Papai acabava de comprar um bolo para mim e eu queria dá-lo ao pobre, mas não ousava. Queria dar-lhe alguma coisa que não pudesse recusar, pois sentia uma grande simpatia por ele. Ora, tinha ouvido dizer que no dia da primeira comunhão obtinha-se o que se pedisse. Esse pensamento consolou-me e, embora tivesse apenas 6 anos, disse para mim mesma: rezarei pelo meu pobre no dia da minha primeira comunhão. 5 anos depois cumpri minha promessa e espero que Deus tenha acolhido favoravelmente a oração que me inspirara a dirigir por um dos meus membros padecentes. Amava muito a Deus e entregava-lhe meu coração usando da pequena fórmula que mamãe me ensinara. Mas um dia melhor, uma tarde do lindo mês de maio, cometi uma falta que vale a pena contar, pois me deu um bom motivo para me humilhar, e creio ter tido o arrependimento perfeito. Por ser pequena demais para frequentar as cerimônias do mês de Maria, ficava com Vitória e fazia minhas devoções com ela diante do meu pequeno mês de Maria, que ajeitava a meu modo.
Era tudo tão pequeno, castiçais e jarras, flores e bastante dos fósforos velas para iluminá-lo todo. Algumas raras vezes Vitória me dava de imprevisto 2 pequenas velas de estiarina. Uma tarde estava tudo pronto para iniciarmos a oração. Disse: Vitória, você quer começar? Ou lembrai-vos, eu vou acender. Fingiu começar, não disse nada e olhou-me rindo. Eu via meus preciosos fósforos consumirem-se rapidamente. Supliquei-lhe para iniciar a oração. Ela continuava calada. Então, levantando-me, pus-me a dizer-lhe com voz muito alta que ela era má. E saindo da minha habitual mansidão, bati o pé com toda a força. Essa pobre Vitória perdeu a vontade de rir. Olhou-me com espanto e mostrou as velas de estiarina que havia trazido. Depois de ter derramado lágrimas de raiva, chorei sinceramente arrependida, com o firme propósito de nunca mais repetir essa cena. Aconteceu outra aventura com Vitória, mas daquela vez não precisei ter arrependimento nenhum, pois mantive-me muito calma. Queria o tinteiro, que estava sobre o aparador da lareira da cozinha. Pequena demais para alcançá-lo, pedi muito gentilmente para Vitória entregá-lo a mim. Recusou, dizendo-me para subir numa cadeira. Sem nada dizer, peguei uma cadeira, mas fiquei pensando que ela não era nada gentil. Querendo fazê-la sentir, procurei na minha cabecinha o que mais me ofendia. Frequentemente, quando ela estava aborrecida comigo, chamava-me de pirralhinha, o que muito me humilhava. Então, antes de descer da cadeira, virei-me e lhe disse com dignidade: Vitória, você é uma pirralha. Saí correndo, deixando-a meditar sobre a palavra pesada que eu acabava de lhe dirigir. O resultado não demorou. Ouvia gritando: Senhorita Maria Teresa, acaba de dizer que eu sou uma pirralha. Maria veio e me obrigou a pedir perdão. Submeti-me, mas sem arrependimento, pois achava que por não querer esticar seu longo braço para prestar-me um pequeno serviço, merecia ser chamada de pirralha. Mas ela me amava muito e eu também a amava. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.